O nosso convidado de hoje do podcast Show no News é o novo diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos. É uma agência da ONU que cuida de obras de infraestrutura em 80 países em desenvolvimento. E essa é uma área que ele conhece bem. Ele trabalhou no PNUD com mudança climática, desenvolvimento, trabalhou na OCDE, foi conselheiro do ex-presidente de Portugal, Cavaco Silva, também nessa área, ministro do Ambiente de Portugal, deputado no país e deputado na Europa com apenas 28 anos. Tem muita gente que diz que ele é uma espécie de menino prodígio. A gente vai descobrir isso aqui nessa entrevista hoje. Estamos falando de Jorge Moreira da Silva e a primeira pessoa a fazer a pergunta para ele é Eleutério Gaivani. Obrigado, Mónica. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Subsecretário-Geral. O menino deve estar associado à idade em que começou tudo, não é? 28 anos, com tanta atividade na política, mas depois já esta migração toda para a vida académica, depois para o mundo da gestão e agora está neste colosso, um escritório de serviços de projetos das Nações Unidas. O que é que faz exatamente? Muito obrigado, Mónica, Eleutério. É um gosto estar aqui convosco. De facto, eu tenho mudado muito nestes anos de serviço público, mas acabo por estar sempre no mesmo sítio. Isto é, eu estou sempre no tema do desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável. Desde as funções que exerci como deputado ou deputado europeu, como líder de um think tank, como professor, secretário de Estado, ministro, diretor da OCDE e agora diretor executivo na UNOPS, aquilo que me move é sempre uma resposta comum e coordenada para problemas que, infelizmente, afetam de uma forma desproporcional os mais frágeis, os mais vulneráveis, aqueles que têm mais fragilidades. Ora, a UNOPS é a agência que trata das operações. No fundo, é o braço das Nações Unidas para a implementação, para a concretização, para o fazer acontecer. E, portanto, eu, depois destes anos todos de trabalho de serviço público, a desenhar políticas, a mobilizar financiamento, tinha muita vontade de estar no terreno a fazer acontecer, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris, dependem de política, dependem de financiamento, mas no final do dia dependem de capacidade para concretizar. E a verdade é que, na maior parte das vezes, nestas cimeiras internacionais, na discussão política, nós gastamos a maior parte do nosso tempo a falar do financing gap, da lacuna de financiamento, das reformas políticas, mas muito pouco tempo a perceber o que é preciso fazer em termos de assistência técnica, de capacidade, para concretizar os projetos na saúde, na educação, na habitação, nos transportes, na energia, no fundo, em todas as áreas. E a UNOPS é a agência que trata dessa capacidade prática, muito prática de concretização. Eu todos os dias me fascino e me emociono até ao ver o resultado prático dos projetos da UNOPS. São 1000 projetos por ano, em mais de 80 países em desenvolvimento, projetos que são feitos, regra geral, em contextos de enorme fragilidade. 70% dos nossos projetos são feitos nos países, nos contextos mais frágeis. Portanto, nós atrevemos-nos a ir para sítios onde outros não vão. E isso dá-nos, obviamente, uma enorme satisfação, porque depois vemos o resultado prático dessas operações. E, ao mesmo tempo, não é, subsecretário-geral, faz uma grande diferença na vida das pessoas que estão no terreno. O Ignacia Video, nós vamos mostrar um vídeo aqui no telão, ou aqui para o senhor e para as pessoas que nos estão acompanhando, sobre o trabalho do UNOPS, por exemplo, na África, não é? E gostaria de aproveitar esse momento para perguntar para o senhor, em países de língua portuguesa, mas outros países também, projetos de longo prazo, mas também de curto prazo que estão acontecendo. Muito bem. Essa é uma ótima e uma abordagem muito importante, porque se quiser comparar a UNOPS com outras agências, nós somos uma agência que trata do desenvolvimento, mas também da ajuda humanitária e da paz. E, portanto, não somos uma agência apenas humanitária ou uma agência apenas de desenvolvimento, tratamos daquilo que é considerado o nexus humanitário, desenvolvimento e paz. Existem casos concretos, por exemplo, em África, Serra Leoa, e depois eu dou um exemplo prático
de um país de língua oficial portuguesa. Serra Leoa, apercebemos que a única forma de fornecer eletricidade a uma população que não tinha rede era tirar partido das energias renováveis com mini-grids e com microgrids. E, portanto, em vez de grandes linhas de alta tensão de distribuição de energia, fizemos instalações de energia solar com redes pequenas, chamadas micro ou mini-grids, e isso permitiu que quase 500 mil de cidadãos na Serra Leoa passasse a ter eletricidade nos hospitais, nas escolas e nas suas habitações. E, portanto, foi o UNOPS que fez este projeto. Está a falar de um projeto, por exemplo, que envolve muito trabalho do setor, vamos dizer, público, não é? Como é que o setor privado interage e como é que depois se leva esta experiência como a da Serra Leoa para outros países que precisam do mesmo, mas não podem ter acesso a esta experiência por uma outra fonte, senão a ONU? A vantagem da UNOPS é esta triangulação entre o público e o privado. Porquê? Como nós somos uma agência cujo mandato depende totalmente da capacidade para aumentar a capacidade de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos nossos parceiros, nós trabalhamos em nome deles. Isto é, nós não temos um mandato programático, ao contrário de outras agências que têm um mandato programático ou político, nós não temos. Nós, basicamente, estamos às ordens, ao serviço dos países em desenvolvimento que desenham os seus projetos com o apoio dos doadores e nós estamos lá para concretizar. E, portanto, nós não desenhamos as políticas, nós estamos a jusante na concretização dos projetos e trazemos o setor privado, porque sabemos que, no fundo, os governos dos países doadores e os governos dos países em desenvolvimento desenham as políticas mais adequadas para um determinado contexto. O financiamento é mobilizado, mas depois é necessário alguém que concretize. Nós concretizamos e envolvemos o setor privado. Em regra, tentamos envolver o setor privado local. Por exemplo, procurement, compras públicas. Licitação, né? Pois licitação. Mais de 50% da licitação, porque nós temos uma grande operação de licitação, mais de 50% da licitação ou compras públicas está atribuída a fornecedores locais. Porque é uma forma de mobilizar a economia local. Portanto, nós não estamos mobilizados apenas para as compras públicas ou licitação ou infraestruturação, nós queremos com isso criar contextos locais de desenvolvimento empresarial. Este é um exemplo concreto. Outro exemplo, em África, Moçambique. Já não é apenas desenvolvimento, é também humanitário. Cabo Delgado. Nós sabemos que Cabo Delgado, em consequência das ameaças que existem, muito sérias, à segurança, deu origem a um enorme fluxo de migrantes internos, de migrações forçadas no país. É uma zona, como sabemos, muito instável, que continua com níveis de instabilidade muito grande. O Banco Mundial atribuiu-nos 200 milhões de euros à UNOPS para fazermos um projeto, ou um conjunto de projetos em Cabo Delgado que são em simultâneo desenvolvimento e humanitário. Há uma parte humanitária que é o apoio aos migrantes forçados, às pessoas que tiveram de sair de casa para outras partes do país para fugirem da guerra e do conflito, e temos uma parte do projeto, é o apoio à qualidade de vida, ao bem-estar dessas populações que se tiveram de deslocar, mas também das populações de acolhimento. Portanto, essa é uma parte do projeto. Outra parte do projeto é a reabilitação e a construção de infraestruturas na área do saneamento, da água, da energia, da saúde e da educação. É um projeto fantástico que o governo de Moçambique realiza em parceria connosco e com o Banco Mundial. Portanto, dei dois exemplos, um em Moçambique e outro na Serra Leoa, de como nós trabalhamos no humanitário, na paz e no desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho da sua carreira daqui a pouco, mas antes eu gostaria de lembrar que o senhor chega ao UNOPS num momento importante, um momento crítico. A agência passou por uma série de desafios com relação à administração, probidade administrativa, escândalos de corrupção. Como é, subsecretário-geral, que os senhores estão virando essa página, corrigindo, garantindo que isso não acontecerá de novo, mas também comunicando às pessoas? Muito bem. Esse é o grande desafio do meu mandato, que é continuar a entregar resultados no terreno
no apoio às populações que mais sofrem e, portanto, a UNOPS tem de continuar a servir o interesse comum, fazendo estes 1000 projetos por ano, mas ao mesmo tempo concretizando as reformas internas que são essenciais para a recuperação da nossa credibilidade, da nossa integridade, de todos os elementos que são essenciais à confiança na parceria com outros governos. E eu tenho hoje muito gosto em dizer que, com o trabalho do meu antecessor, que esteve em funções interinas apenas durante um ano, Jens Wandel, a UNOPS superou o momento mais difícil da sua crise interna, apresentou um plano de reformas internas e eu estou a concretizar este plano. Mais de metade do plano já está concretizado. Todos os meses apresento os resultados ao Executive Board, portanto, repare como os países das Nações Unidas estão muito interessados em saber o que é que nós estamos a fazer para concretizar as reformas, e as reformas são ao nível da ética, do reforço dos mecanismos de cumprimento e de compliance, a garantia de transparência, a garantia da proteção dos denunciantes, dos whistleblowers, a criação de condições para uma alteração da cultura e, portanto, nós estamos numa grande jornada interna de reforma. E são 36 países, não é? No Conselho. O Conselho Executivo tem 36 países e eu todos os meses, literalmente todos os meses, apresento resultados das reformas que fiz no mês anterior e eu julgo que neste momento já viramos a página. Porquê? Porque neste momento o plano não está terminado, ainda temos metade do plano para concretizar, são reformas internas, mas o nível de cumprimento é tão positivo que os países hoje estão, no essencial, interessados em saber o que é que nós vamos fazer no futuro e, por isso, consegui ver aprovado há um mês o plano estratégico para 2025, que nos faz centrar a nossa ação nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Nexus Humanitário Paz e Desenvolvimento, na ação climática, na parceria com os outros e, no fundo, neste momento, o foco das reformas é não só a recuperação da circunstância onde estávamos, mas também a projeção das reformas para o futuro. E agora a gente vai ver, gonna see another video, can we see another video? A gente vai ver um outro vídeo aqui sobre o trabalho do UNOPS no terreno, mas também conversar com o senhor um pouco e lembrar que também tem esse aspecto cultural, né? Como o senhor falou, está em várias áreas, não é? Fala um pouco também da sua carreira, porque tem um vídeo que a gente não mostrou aqui, mas acho que eu vou conseguir mostrar. O senhor discursando para um congresso de um partido político aos 18 anos de idade. Como é que nasceu esse interesse pela política? Quem abriu os olhos do senhor para essa área? Eu nasci para a política pelo meio ambiente, porque quando tinha 17 anos liderava a minha associação de estudantes na escola secundária, era secretário-geral da Associação de Estudantes. Como a Greta Thunberg. Numa escola que tinha ao lado uma fábrica que produzia imensa poluição. Era uma fundição e um dia juntei milhares de alunos e fizemos um abaixo-assinado e levei ao Presidente da Câmara para que a fábrica tivesse que ou encerrar ou deslocar-se, ou pelo menos ter horários de funcionamento do forno mais compatíveis com os nossos tempos livres, quando saímos para o recreio. E a verdade... 1980? Por aí. 1980. Olha aí. Portanto, eu sou de 71, portanto, não, 1988. 1988. E, portanto, o meu primeiro envolvimento na política é por via do movimento associativo estudantil e de uma mobilização ambiental. Bom, passado poucos meses, acabei por me inscrever na juventude partidária da minha afinidade. Mais tarde, tornei-me líder nacional dessa juventude partidária, da JSD, aliás, fazendo uma oposição feroz ao atual secretário-geral das Nações Unidas, que era primeiro-ministro. E, portanto, o mundo é muito pequeno. Eu, como líder juvenil da minha juventude partidária, liderava um movimento de contestação natural no espaço público ao então primeiro-ministro, que era de um outro partido político, e veja bem como o mundo dá tantas voltas. Hoje estou colaborando diretamente com o secretário-geral e com o maior gosto, António Guterres. Os políticos não se podem olhar como inimigos, não é? É mais um exemplo, será? Sim, é um contributo para o bem comum. Eu tive sempre um enorme apreço pelo secretário-geral e hoje é com imenso gosto que
que estou nesta família das Nações Unidas, dando o meu contributo depois de um concurso público. Porque, como eu costumo dizer, a gente tem que dizer. Eu não fui nomeado por ser português, fui escolhido apesar de ser português, porque houve um concurso público internacional que envolveu, como sempre acontece nas Nações Unidas, um processo altamente competitivo e a validação pelo Conselho Executivo dos 34 membros. Então está explicado, né? A questão do menino prodígio começou cedo, 28 anos já era deputado do Parlamento Europeu. E a gente vai então mostrar um terceiro vídeo, gonna have the last video now, enquanto Eleutério fala de língua portuguesa. Vamos olhar para o ano que está pela frente. Para onde é que vamos atuar? Eu sei que há uma grande operação do NOPS no Brasil, com os venezuelanos também. Em que mais é que estamos, nos lusófonos e fora deles? O NOPS, o que tem por oferecer? Muito bem. Nós em relação ao Brasil, há neste momento uma grande expectativa com a preparação da COP, das alterações climáticas no Brasil. O Presidente Lula está a mobilizar a comunidade internacional e, em especial, os Estados da Amazónia para a preparação dessa COP e, portanto, é evidente que na agenda climática e de energia e de biodiversidade, a UNOPS tem um maior interesse em contribuir para essa agenda. Por exemplo, na área da energia, parece-me evidente que vai ter que haver um reforço de grande escala do investimento em energia. Há uma situação paradoxal, nós temos quase 1.000 milhões de pessoas no mundo sem acesso à eletricidade, na mesma altura em que precisamos que os países em desenvolvimento recebam $1 trilhão por ano, $1 trilhão, portanto, $1 bilhão por ano, para a descarbonização no setor da energia. Portanto, há um duplo desafio na energia, que é o acesso à energia e o combate à pobreza e a descarbonização. Ora, parece-me evidente que quando olhamos para esses desafios é preciso mais financiamento, é preciso mais políticas, mas, como eu disse há pouco, também é preciso capacidade de concretização. Isto é especialmente grave em África. Nós temos, e eu vou dar aqui um exemplo, 2 números que eu acho que são eloquentes da situação onde estamos. 600 milhões de cidadãos em África não têm acesso à eletricidade. Ao mesmo tempo, de todo o investimento que é feito no mundo em energia, só 1,5% foi para a África subsaariana. Mas quando vemos o potencial de energia solar no mundo, 60% do maior potencial de energia solar no mundo está em África. Qual é a percentagem de instalação de painéis solares a nível mundial em África, painéis fotovoltaicos? 1%. Portanto, reparem este paradoxo, que é o continente com maior falta de acesso à energia, com maior potencial de desenvolvimento de energia solar e com uma ínfima parte do investimento global. Ora, penso, portanto, que esta é uma área onde, nos países de expressão portuguesa, de língua portuguesa, mas mais em geral, nos países em desenvolvimento, é uma grande aposta, é uma grande exigência que nós temos. Outro caso concreto são os pequenos estados insulares, como Cabo Verde, Timor-Leste, por exemplo, só para dar dois exemplos. Os pequenos estados insulares são fortemente ameaçados pelas consequências da mudança climática. Muitos desses estados deparam-se com problemas económicos, sociais, migratórios, além do problema climático. Portanto, parece-me evidente que no que tem a ver com infraestruturação, que tem de haver uma grande aposta nos pequenos estados insulares e a UNOPS está muito vocacionada para isso. Mas há um número que eu acho que é importante partilhar convosco para se perceber a vantagem ou a importância da UNOPS, que é a correlação que existe entre infraestruturação e desenvolvimento sustentável. 92% dos objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, os 17 objetivos e das 169 metas, 92% dependem de infraestruturação para poderem ser cumpridos. O que significa que, se fizermos a infraestruturação certa, descarbonizando, tornando-a mais justa, mais inclusiva, mais acessível, podemos cumprir os ODS. Se continuarmos no cenário de continuidade de hoje, não cumpriremos os ODS. O segundo exemplo é nas alterações climáticas. 82%
das atuais emissões estão relacionadas com as infraestruturas. Portanto, ou nós mudamos de vida na forma como construímos, como nos deslocamos, como consumimos energia, como produzimos energia, ou não cumpriremos o Acordo de Paris. E, portanto, sendo a UNOPS a agência das Nações Unidas para as infraestruturas e para as operações, eu sinto que nós temos aqui uma enorme responsabilidade de fazer desta agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável uma agenda de concretização e não apenas uma agenda de aspiração. Olha, que pena, o nosso tempo acabou com o subsecretário-geral Jorge Moreira da Silva, o novo diretor executivo do NOPS, mas ele vai voltar aqui porque tem muito trabalho pela frente, não é? E nós vamos conversar outras vezes com ele durante a sua passagem aqui. Muito obrigada, Eleutério Gaivani, por participar dessa entrevista. Tem mesmo é que fazer acontecer. É isso. Contem comigo, cá voltarei mais vezes. Muito obrigado. E muito obrigada pela entrevista. Obrigado.